Olá pessoal, aqui é a professora Sandra. Dessa vez nós vamos conversar sobre o exame físico abdominal. O tema, para não ficar uma aula muito extensa, foi dividido em duas partes e a gente começa com essa parte 1. Na sequência, vocês podem assistir a outra parte. Como qualquer exame físico, sempre começamos com anamnese, né? Coletar a história do paciente, se a queixa é abdominal, perguntar o início, do mal-estar, da dor, da cólica, enfim, a duração, a intensidade dos sintomas, tem alguma coisa que melhora, que alivia, quando come piora, ou alivia, outros sintomas associados, né? Tem febre junto ou não. Faz parte também da investigação das queixas relacionadas ao abdômen, a questão do hábito alimentar. Então, quantas refeições faz por dia? Se ingere água, se ingere frutas, verduras, se apresenta cialorreia, cialorreia é salivação excessiva, então eu vou apresentar uns termos para vocês aqui que é importante, né? Vocês já irem memorizando. Houve alteração do peso para mais ou para menos, muitas vezes quando as queixas são relacionadas a órgãos abdominais, a trato gastrointestinal, a perda de peso, né? Soluço, disfagia. Disfagia é dificuldade de deglutir, tá? Pirose, a pirose é aquela sensação de queimação, queimação retroesternal, sabe? É aquela sensação de normalmente ela vem associada muito com refluxo, né? E que dá aquela sensação de queimação no esôfago, mas a pessoa, às vezes, ela aponta a região para a gente, e a região é a região retroesternal. Náusea, vômitos, eructação, né? Que é eliminação de gases, né? Os arrotos, né? Dispepsia, que é dificuldade de digestão, então sente que aquele alimento não demora a digerir, sente aquela sensação de plenitude gástrica, sabe? Sendo que nem comeu tanto para ter aquela sensação. Como é que é o hábito intestinal, o funcionamento, né? Se funciona todos os dias ou não. Se tem dores associadas, antecedentes pessoais e familiares de problemas relacionados à parte trato gastrointestinal, ao trato gastrointestinal. Quando a gente fala de exame físico abdominal, a gente já tem que pensar nessa, né, em dividir o abdômen em quadrantes e em regiões. Então, vou estar explicando isso, tá bom? Isso vai ajudar a gente, vai nortear, inclusive, o nosso exame físico. Vocês vão entender por quê. Então, quando a gente pensa em quadrantes da região abdominal, a gente faz mentalmente duas linhas imaginárias, né? E a intersecção dessas duas linhas é na cicatriz umbilical. Então, é uma cruz mesmo que a gente faz na região abdominal. E essa cruz vai ser, esses quadrantes vão ser o norte para a nossa avaliação abdominal. Então, eu sempre vou começar por aqui, olha, pelo quadrante inferior direito. Todos os passos propedêuticos que eu for fazer. Depois eu vou para o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e quadrante inferior esquerdo. É sempre assim, tá bom? Então, sempre eu vou começar pelos quadrantes. É interessante também ter uma ideia, né, do que de que órgãos ou de que partes das estruturas, né, dos órgãos eu vou estar encontrando, eu tenho em cada quadrante, né? Então, quadrante inferior direito, que é por onde eu começo o exame físico, eu tenho em relação ao intestino uma parte, o seco, eu tenho o apêndice, que é aquela estrutura que em algumas pessoas inflama e vira uma apendicite. Eu tenho parte do cólon
ascendente. No quadrante superior direito, eu continuo com o cólon ascendente, tenho parte do cólon transverso, consigo, dependendo das manobras, consigo palpar o lobo do fígado, eu tenho vesícula biliar, o duodeno, uma parte da cabeça do pâncreas. No quadrante superior esquerdo, então seguindo esse sentido horário, né, eu tenho também uma parte do fígado, estômago, corpo do pâncreas está desse lado aí, uma parte do cólon transverso e uma parte do cólon descendente também. E finalmente, do quadrante inferior esquerdo, eu tenho cólon descendente e uma parte do cólon sigmoide. Vamos entender, né? A gente já vai falar o que eu palpo, não palpo esses órgãos, como é que é, o que eu vou encontrar, o que eu não vou encontrar. Nós vamos abordar sobre isso mais para frente. Em relação a regiões, lembra que eu falei? Então, quando a gente pensa em exame físico abdominal, eu tenho que ter em mente os quadrantes que vão nortear o meu exame físico, por onde eu vou começar, é sempre quadrante inferior direito, seguindo no sentido horário, e as regiões. Regiões são 9, então são 4 quadrantes e 9 regiões. Isso aqui, pessoal, não tem jeito não, viu? Tem que memorizar mesmo. Essa imagem foi escaneada do livro da professora Alba, aliás, quase todas as imagens que a gente usa é do livro Anamnese e Exame Físico. Então, vocês vê que o abdômen aí foi feito um jogo da velha, né? Linhas imaginárias assim, formando um jogo da velha. E aqui, a cicatriz umbilical, ela está bem no centro do jogo da velha. Então, começando pela região central, lá em cima, tá? Eu tenho a região epigástrica, é o nome dessa região. Tá? Quando eu faço esse jogo da velha, essa parte superior aí é a região epigástrica, onde fica o estômago, né? Aí vem a região umbilical, logo abaixo, onde fica realmente a cicatriz umbilical, e a região suprapúbica, né? Logo acima do púbis, por isso suprapúbica. Agora vamos para o lado onde está escrito esquerdo, né? Então, seria o contrário da tela, e na tela está o contrário, né? Hipocôndrio esquerdo é o nome dessa região. Do outro lado, pessoal, é o hipocôndrio direito, né? Então, aqui os nomes se repetem. Só o que é a esquerda, que a direita é esquerda, mas os nomes são os mesmos. Aí, logo abaixo, tem o flanco esquerdo, do outro lado, o flanco direito. E embaixo, eu tenho a região inguinal esquerda e do outro lado a região inguinal direita. Parece muito difícil inicialmente para decorar, mas vocês vão ver que não, que os nomes periféricos eles se repetem, tá? E os do centro, eles têm a ver com a região anatômica, então região epigástrica, a região umbilical, onde está o umbigo, a região suprapúbica, logo acima do púbis, né? Então, não é complicado de memorizar, não. Aqui também é interessante ter uma ideia. Quando eu falo da parte do órgão que está ocupando, ou da parte do órgão que está ocupando cada região. Mas por que é importante? Qual a diferença das regiões e dos quadrantes? Porque assim, olha, isso vai ficar mais claro ao longo da aula, mas o quadrante é o que vai nortear o meu exame físico. Então, eu sempre vou começar pelo quadrante inferior direito, aí subo para o quadrante superior direito, aí quadrante superior esquerdo e quadrante inferior esquerdo. Então, é o movimento do ponteiro de um relógio, é o sentido horário. Agora, quando eu percebo alguma coisa, olha, eu senti por exemplo, na palpação, eu senti uma massa palpável, durante a palpação o paciente sentiu dor. Aí, quando eu tenho, aí na hora de descrever, as regiões elas dão muito mais precisão para a descrição. Então, o paciente sentiu dor ao ser palpado o hipocôndrio direito, né? A região do hipocôndrio direito. O hipocôndrio direito, ele vai estar do lado do quadrante superior, né, ou do quadrante superior direito, mas eu tenho, as regiões são mais precisas, a gente delimita mais, inclusive, os órgãos, então, região é mais interessante na hora que eu vou
fazer as minhas anotações, a minha evolução, né, a anotação do meu exame físico, se o paciente teve algum desconforto, alguma dor, ou se ele está referindo uma dor, e especificamente num ponto, as regiões elas me dão mais acurácia, né, mais precisão na descrição do local da dor. Quais são as técnicas propedêuticas que a gente usa? Na verdade, a gente usa os 4 passos propedêuticos no abdômen. Só que assim, numa ordem invertida. Então, eu sempre começo com a inspeção. Depois da inspeção, eu obrigatoriamente vou para a ausculta, depois percussão e palpação. Não sei se vocês lembram, mas na avaliação dos outros órgãos, por exemplo, o pulmão, a ausculta é sempre a última, né? No abdômen, essa ordem se inverte. Então, a ausculta, ela vem logo depois da inspeção, porque inspeção é só olhar, né? Eu não vou tocar, eu só vou olhar. Então, vem logo na sequência a ausculta, porque se eu percutir, se eu palpar, eu posso alterar o movimento intestinal, os sons peristálticos do intestino. E aí eu vou ter uma ausculta, às vezes, com ruídos hidroaéreos aumentados, com sons intestinais aumentados, mas muito mais por interferência do estímulo mecânico que eu dei na percussão, na palpação, do que realmente é a clínica da pessoa, do paciente. Então, eu sempre vou seguir essa ordem. Vamos começar falando da inspeção, então. Eu inspecionar é olhar, não é? Então, eu não vou tocar. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver o formato do abdômen. É um abdômen avental? Abdômen avental algumas pessoas têm, e normalmente a gente consegue ver isso só quando a pessoa está mais desnuda, né? Com essa parte abdominal sem a roupa, é aquele abdômen caído, sabe? Algumas mulheres ficam assim, às vezes depois de uma gestação, quando engordam demais, ou alguns homens quando engordam demais e às vezes perdem um pouco de peso, enfim, fica com aquele abdômen avental caído, sabe? Quase que cobrindo, parece que a região pubiana, né? Abdômen em tábua, que é aquele abdômen reto, né? O escavado é aquele abdômen quase que invertido, né? De tanta magreza, a pessoa tem aquele abdômen extremamente escavado. Tem umas imagens depois para mostrar isso. E o globoso é globoso mesmo, tá? Também eu vou observar se, assim, olhando, sem tocar, se eu percebo no plano abdominal, né, algumas herniações, alguns abaulamentos, alterações na simetria abdominal. A gente vai ver algumas fotos para ajudar a entender isso. Uma outra coisa que eu vou observar no abdômen é a cicatriz umbilical. Ela, lógico, está sempre localizada na linha média, né? E o normal é que ela seja invertida. Mas tem pessoas que têm uma cicatriz umbilical plana ou evertida, um pouquinho protusa, assim, para fora, que pode ser um sinal de hérnia umbilical. Pessoas que têm ascite, né, que é líquido na cavidade abdominal, que é uma condição patológica, ou até mesmo a gravidez, também podem causar essa protusão, essa eversão da cicatriz umbilical. Olha a pele, se tem cicatriz, manchas, se tem estrias. Estrias teriam mais a ver com questão estética, né? Então, se as estrias são antigas, as estrias antigas elas são esbranquiçadas, né? E as mais recentes, elas são mais rosadas, às vezes azuladas, mas mais rosadas. Aqui a gente tem algumas imagens para mostrar alterações abdominais. Então, essa primeira imagem no canto superior esquerdo da tela, a gente vê um abaulamento abdominal. Visivelmente aí dá para ver, né? A gente vê pelas setinhas. E esse abaulamento abdominal tem a ver com uma doença do cólon, né? Do cólon intestinal. Então, perdão, essa pessoa é a portadora de um megacólon, né, que é uma condição patológica. Ao lado, a gente tem um abdômen escavado, isso é magreza extrema, né? Isso não é aquele abdômen
invertido de uma pessoa que, né, enfim, faz muita atividade física. Não, não, isso é uma condição ruim, patológica também, de desnutrição ou anorexia, enfim. Essa imagem abaixo mostra uma hérnia umbilical gigante, gigante, né? Nem todas as hérnias umbilicais são assim, algumas são pequenas, mas é para chamar a atenção de vocês mesmos que a gente coloca essas imagens, né? E ao lado a gente tem um abdômen globoso. O globoso é globoso mesmo, viu, pessoal? É um abdômen grande, assim, bem, parece um globo mesmo, né? E essa pessoa era portadora de ascítio, ou seja, ela tinha líquido na cavidade abdominal, que está sempre correlacionado com condições mais graves, né? E vocês vão aprender sobre essas patologias posteriormente. A gente nota nesse abdômen também que ele tem essa circulação, vocês estão percebendo que tem vários vasinhos aí, várias veinhas, é uma circulação colateral que se formou, né? E a gente chama isso de telangiectasias, telangiectasias. Aqui no canto superior esquerdo da tela, a gente tem uma incisão cirúrgica que formou um queloide. Porque assim, quando existe uma cicatriz cirúrgica, né, a pele vai cicatrizando, as camadas vai ter fechamento das camadas, né, crescimento a produção de colágeno, só que nas pessoas que têm uma predisposição genética a fazer queloide, quando o processo cicatricial se finalizou, o corpo continua produzindo colágeno, então faz essa cicatriz deformada, né? Fica essa cicatriz deformada. Isso é predisposição genética mesmo. Abaixo dessa imagem, a gente tem a colostomia. A colostomia é a exteriorização de uma parte da alça intestinal, no caso aí do cólon. Isso normalmente condições pós-operatórios onde a pessoa precisou manipular o intestino, né? E o trânsito intestinal tem que ser desviado, né? E ela passa a evacuar por aí, é colocada uma bolsa coletora. E ao lado a gente tem estrias, né? Essas estrias é por obesidade mesmo, a gente tem até uma cicatriz umbilical que mostra a hérnia também. E terminando a inspeção, onde a gente realmente vai olhar tudo que a gente descreveu, a gente vai para a ausculta, tá? Obrigatoriamente, após a inspeção, no exame físico abdominal, a gente tem que fazer a ausculta. Na ausculta, a gente vai precisar basicamente do estetoscópio, tá? Então, sempre o início, olha, eu não vou nem destacar, porque já está destacado com um círculo vermelho, o início do exame físico abdominal, quando é sempre no quadrante inferior direito. Então, tudo que eu for fazer a partir de agora, a ausculta, a palpação, a percussão, enfim, tudo vai começar do quadrante inferior direito. E eu vou seguir o sentido horário, tá? Então, quadrante inferior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. O que eu vou auscultar? Qual o meu objetivo de auscultar abdômen? É auscultar os ruídos intestinais, e a gente quer auscultar mesmo, né? O nosso intestino, ele tem peristaltismo, né? Ele tem esses sons intestinais, né? As nossas alças, elas se movimentam, elas se contraem, elas têm esses movimentos peristálticos, ondulares. Então, isso a gente descreve como ruídos hidroaéreos, hidro de líquido, aéreos de ar, porque a gente tem ar também no intestino, os gases, né? Formados pela fermentação do alimento e tudo mais. E a sigla é essa que está aí mesmo, RHA maiúsculo, tá? É uma sigla que todo mundo entende, sacramentada, não foi inventada para essa aula. Muito bem. O que eu vou auscultar? Eu vou auscultar os ruídos, os sons intestinais, os ruídos hidroaéreos, eles precisam estar presentes sempre, né? O intestino nunca para. O que acontece em alguns momentos, ele diminui a atividade, mas parar não, tá?
Existe na literatura essa descrição da frequência dos ruídos, né, de 5 a 35 por minuto, por exemplo. Isso é o livro de anamnese exame físico descreve dessa maneira, né? E é claro que o peristaltismo ele vai estar aumentado na fase da digestão. Então, eu acabei de me alimentar, né? Alguns minutos depois, 20, 30 minutos depois, eu vou estar com o peristaltismo aumentado. É o meu trato gastrointestinal, meu intestino, principalmente, trabalhando para absorver os nutrientes, digerir, absorver os nutrientes necessários e tudo mais. Como é que eu faço? Eu posiciono o estetoscópio nos quadrantes, começando pelo quadrante inferior direito e seguindo no sentido horário. Eu preciso sentir, às vezes eu encosto o estetoscópio e já ausculto os ruídos hidroaéreos, mas às vezes eu preciso permanecer um tempo maior lá. Nossa, não estou escutando, não tem nada. Eu não posso dizer, olha, não tem ruídos hidroaéreos. A ausência de ruídos hidroaéreos, ela está sempre relacionada à ausência completa, um intestino adinâmico, um intestino paralítico, que a gente chama de íleo paralítico, ela está sempre relacionada a, a comorbidades graves, sérias. Então, eu não posso sair afirmando a ausência de ruídos hidroaéreos. Então, eu permaneço com o esteto um tempo maior, se for necessário, em cada quadrante, para realmente ter a certeza que não tem mesmo ruídos hidroaéreos, tá? Quanto à intensidade, como eu falei, tem alguns momentos que eles são diminuídos mesmo. Por exemplo, durante o sono, quando a gente está dormindo, normalmente nós estamos em jejum, sem nos alimentar, o nosso metabolismo diminui, os ruídos intestinais também, tá? Pós-operatórios de cirurgias, de um modo geral, mas inclusive abdominais, é, é, levam à diminuição da frequência dos ruídos. Agora, a abolição mesmo está sempre relacionada com comorbidades muito sérias. Trombose intestinal, peritonite, pós-operatórios, assim, até esperado que não se tenha, né, os ruídos, mas é uma coisa que ao ser tratada e se a pessoa melhorar, volta a ter os ruídos intestinais, tá? Mas rotineiramente temos ruídos presentes. Os ruídos hiperativos são aqueles que é demais, você encosta o estetoscópio e aquele blá, 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 sabe, muito intenso mesmo. Então é hipermotilidade intestinal, e normalmente está relacionado com irritação da alça intestinal, ou porque a pessoa está com uma intoxicação alimentar, está com diarreia, ou porque fez um uso abusivo de laxantes. Os laxantes também irritam, né, a parede intestinal. E nessa primeira etapa da aula, nós falamos de inspeção e ausculta. Na segunda etapa, vamos falar dos outros dois passos propedêuticos. A gente se vê lá.